Fala pessoal, voltando aqui então para falar da nossa dilatação volumétrica, tá? No caso, a dilatação volumétrica é a dilatação que vai ocorrer levando-se em consideração as três dimensões espaciais, né? Comprimento, altura e largura, né? Ou largura, profundidade e altura, se vocês preferirem. Tá? E a constante de proporcionalidade, ou coeficiente de dilatação volumétrica, é representado pela letra gama. Tá? Então, o gama vai estar representando esse coeficiente de dilatação. Certo? Então, um corpo, quando ele é aquecido, né, um sólido, ele apresenta um certo volume inicial e suas três dimensões físicas, né, ou três dimensões visíveis. Tá? Ele recebe, então, calor de uma dada fonte, isso vai ocasionar, então, a variação de temperatura e as suas dimensões vão ser expandidas, né, ou dilatadas, né? E isso vai estar gerando, então, uma variação do seu volume, tá? A variação desse volume vai, então, depender de qual material, tá? Na natureza desse material, assim como das outras dilatações. Existem corpos que apresentam maior facilidade, né, de dilatação, outros menor, tá? E essa variação de volume, então, é dada pela diferença entre o volume final menos o volume inicial, tá? E a gente pode obtê-la, então, a dilatação volumétrica, sendo o volume inicial do nosso corpo vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, e essa dilatação ela também é diretamente proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura desse corpo. Tá? Alguns casos, tá, gente? Casos rápidos, né, que a gente vai estar falando. Nesse momento a gente vai estar falando de sólidos, mas a gente também vai falar dos líquidos daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, quando você coloca gasolina dentro de um tanque de combustível, tá? Normalmente o tanque de combustível ele marca ali o volume, né, a quantidade de capacidade que você tem na região interna. Mas dependendo da variação de temperatura, tá? Esse fluido, né, esse combustível, seja etanol ou seja a gasolina, tá? O mesmo diesel, ele vai sofrer variação dentro do tanque, assim como o tanque também vai sofrer variações de acordo com essa variação de temperatura que ele tem. Tá? Então também temos variação de volume nesses casos. Tá? No caso dos líquidos, o que acaba acontecendo é o seguinte, né? Quando você fornece calor a um líquido, lembrando que o líquido ele tem que estar sempre no recipiente, né? Ele está confinado no recipiente, como nós vimos anteriormente, tá? Quando eu forneço calor para esse líquido, né, vai ocorrer uma dilatação do próprio líquido, mas também vai sofrer uma dilatação do recipiente que contém o líquido. Né? Então, por isso que a gente tem aqui uma representação do recipiente um pouquinho maior. Tá? E parte desse líquido vai acabar extravasando, né? Então, chamado de volume extravasado, né? Devido a essa dilatação desse líquido que a gente vai comentar daqui a pouco e a gente vai dar nome para isso daí. E essa tirinha mostra um pouco da aplicação, né, da dilatação dos corpos. Aquele rapaz aqui ele fala que não consegue desatarrachar a porca, né, normalmente ali de um parafuso, e esse rapazinho aqui ele vem e fala que ele consegue e ele aquece a porca, né, e a gente viu que quando essa porca ela é aquecida, ela vai sofrer dilatação, o furo dela também vai sofrer dilatação e vai reduzir as ações de atrito interna entre a rosca do parafuso e a porca. Tá? E ele consegue tirar isso com maior facilidade. Isso funciona também, por exemplo, para tampas, né, na cozinha, né? Algumas vezes você vai tirar a tampa do palmito, ou você vai tirar a tampa de azeitona e ela está muito presa, né? Você pode ir lá aquecer a tampa um pouquinho e ela sai com maior facilidade. Pode jogar uma água quente, ela sai com maior facilidade. E para quem gosta, né, isso serve para cerveja também. Né? A tampa da cerveja, às vezes você vai desrosquear ela está um pouco apertada, você pode dar uma aquecida ali, né? E você consegue tirar ela com maior facilidade. Tá? Aplicações úteis da dilatação dos corpos, tá bom?
O coeficiente de dilatação volumétrico, tá, gente? Ele vai ser, então, na mesma ordem da questão do dilatação superficial, né? Como se toma 3 dimensões, o nosso gama ele vai ser igual a 3 vezes o valor do alfa, tá? Então, basta eu pegar o coeficiente de dilatação linear e multiplicá-lo por 3. Tá? Então a gente consegue uma relação. Alfa dividido por 1 é igual ao valor de beta dividido por 2, que é igual ao valor de gama dividido por 3. Tá? E se a gente quiser guardar, né? Então nós temos aqui que 2 vezes o alfa é igual ao beta, 3 vezes o alfa é igual ao gama, tá? E o gama pode ser 3 meios de beta. Tá? Caso seja fornecido o superficial e você precise do volumétrico. Tá? Então, se o coeficiente de dilatação linear do alumínio ele é de 23 vezes 10 a menos 6, tá? O nosso dilatação volumétrica, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 69 vezes 10 a menos 6. Né? Então, foi multiplicado por 3. Se o do cofre é de 17 vezes 10 a menos 6, o coeficiente de dilatação volumétrico, o nosso gama, será de 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok? E vamos aqui para um problema exemplo. Né? Então, o volume de uma esfera metálica a certa temperatura é 100 centímetros cúbicos. Tá? Que variação de volume sofrerá sobre o acréscimo de 40 graus Celsius de temperatura? Então, note que ele já forneceu a variação, acréscimo. Né? Então, na temperatura que ele se encontra, vai ser acrescida 40 graus Celsius. Lembrando que é linear, né? Quando a gente fala linear, não é no caso de dilatação linear, mas é uma função linear. Né? A variação de 40 graus Celsius sempre vai estar gerando para o mesmo corpo o mesmo valor de dilatação, tanto linear, quanto superficial, quanto volumétrico. Tá? Então, suponha ser constante e igual a 1 vezes 10 a menos 5, o coeficiente de dilatação linear do material que é feita a esfera. Tá? Então ele não quer aqui quanto que vai ser o volume final, mas qual vai ser a variação desse volume, qual vai ser essa dilatação volumétrica no nosso corpo. Tá? Então o nosso ΔV ele vai ser dado pelo volume inicial, que é de 100 centímetros cúbicos, então note a unidade, tá, gente? No final vai estar saindo em centímetros cúbicos, tá? Vezes o coeficiente, que é 1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 40, tá? Aqui eu vou fazer sem a calculadora, os números estão mais bonitinhos, tá? 100 vezes 40 vezes 1 são 4.000. Vezes 10 a menos 5. Isso daqui vai nos gerar, então, que o nosso ΔV, ele é 4 vezes 10 a menos 2, que é igual a 0,04 centímetros cúbicos. Tá? Essa é a variação, então, do volume ou a dilatação volumétrica sofrida pela esfera. Tá? Ela vai ter um aumento aí de 0,04 centímetros cúbicos, certo? Bem tranquilo também essa parte de dilatação volumétrica dos sólidos, tá? E agora a gente vai falar da dilatação dos líquidos, tá, gente? O que acontece na dilatação do líquido? Como eu comentei com vocês anteriormente, tá? Quando eu tenho então um recipiente com um certo volume inicial de líquido, tá? Ao sofrer esse aquecimento, tanto o recipiente vai sofrer uma dilatação, tá? Assim como o próprio líquido que está nesse recipiente vai sofrer uma variação, tá? Então, ou uma dilatação. E isso vai ocasionar, então, se o nosso recipiente estiver totalmente cheio, tá? Uma parte desse líquido sendo extravasado, o volume extravasado. Esse volume extravasado, ele é chamado, tá, de dilatação aparente, tá? Por que ela é aparente? Certo?
Vamos definir por que ela é chamada de dilatação aparente. Quando o nosso líquido, o nosso recipiente, ele dilata, ou seja, ele expande, ele vai receber uma maior quantidade de volume de fluido, né? Ele consegue receber mais líquido dentro dele, tá? Então a gente tem a aparência, né? Aparentemente, parece que o fluido somente dilatou, o nosso líquido, a quantidade que extravasou, tá? Ou seja, essa dilatação aparente, essa variação de volume aparente. Mas também temos então que levar em consideração o quanto que ocorreu de dilatação do recipiente, tá? Que ele também passou a aceitar um maior volume a partir do momento que ele dilata. Tá? Então quer dizer que a dilatação do nosso líquido, ele compensou a dilatação do recipiente e ainda extravasou um pouco do fluido pelo total da sua dilatação. Tá? Então, a dilatação de um líquido, que é a variação do seu volume, vai ser sempre dada pela variação de volume aparente, ou seja, essa dilatação aparente, que é o volume extravasado, mais a variação do volume do recipiente. Então a gente tem que levar em consideração ambas as variações para calcular a variação do volume de um líquido, tá? Já que ele sempre vai estar contido em um determinado recipiente. Tá? Então vamos aqui por um exemplo. Um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos, tá? Ou seja, 3.000 ml, né? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, a 20 graus Celsius. E está completamente cheio de um determinado líquido, tá? Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, então uma variação de 100 graus Celsius, transbordam 27 centímetros cúbicos. O que é esse transbordam? É a dilatação aparente, é o volume, a variação de volume aparente. Tá? O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material de que é feito o recipiente é, em graus Celsius a menos 1, igual a... Bom, ele quer o coeficiente de dilatação aparente, tá, gente? Ele não quer o coeficiente de dilatação do líquido, ele só está falando da parte aparente, tá? Então nós temos que a variação de volume ou dilatação volumétrica aparente, ela vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica gama aparente vezes a variação de temperatura, tá? Então eu estou trabalhando apenas com a variação de volume aparente e ela depende, é uma variação volumétrica, então usa a mesma equação, tá? Se eu estivesse trabalhando com recipiente, daí eu precisaria do volume do recipiente, né? E o coeficiente de dilatação aparente do recipiente, tá? Então, vamos aqui trabalhar com a nossa expressão. A variação de volume aparente é os 27 centímetros cúbicos, que é o quanto que transbordou, que vai ser igual a nosso volume inicial, que é a capacidade do recipiente, porque ele está completamente cheio, tá? Então, 3.000 vezes o nosso coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. A temperatura foi de 20 para 120, então temos uma variação de 100. Tá? Então, dessa forma, nós teremos aqui 27 é igual a 3.000 vezes 100, vai estar gerando para a gente aqui, então, 300.000 vezes o coeficiente de dilatação aparente, volumétrico, tá? Então, o nosso coeficiente de dilatação aparente, ele vai ser igual a 27 dividido por
300.000. Tá? Fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9, tá? Então a gente vai ter 9 dividido por 100.000, tá? Aqui ficou 100.000 na divisão aqui por 3, tá? 100.000, ele é 10 a quinta, tá? Então isso aqui vai gerar pra gente 9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? Então esse aqui é o nosso coeficiente de dilatação aparente do nosso líquido, né, que está dentro desse recipiente. Não é a variação, não é a dilatação total do líquido. Para isso eu precisaria saber quanto que houve de dilatação do próprio recipiente, certo? Gente, fico por aqui. Grande abraço e até o momento signo. Fui!